justiça. E eu tô falando muito. Me diz uma coisa. Nessa sua atuação aí na advocacia, você tem algum caso assim que chamou muita atenção? Alguma coisa assim muito forte? Algo que, porra, não acredito que isso aconteceu, ou que eu tô cuidando desse caso, ou algo assim que impactou muito, um caso assim, ou de violência, ou sei lá, uma alienação parental forte, que também é uma forma de violência. Né? Eu acho que é terrível isso daí. Você tem algum caso assim que... Então, especialmente a alienação parental, é interessante dizer que, geralmente, a pecha da alienadora recai sobre as mulheres e é a maior estratégia utilizada para os abusadores, inclusive em contexto de abuso sexual. Inclusive, existe uma corrente, eu consigo me inserir nessa corrente pela necessidade da revogação da lei da alienação parental, porque nós já temos o ECA. Mas, pensando num caso, né, que eu não vou dizer que é pitoresco, mas um caso que me chocou muito, eu até citei aqui ele por cima, que foi um caso de assédio sexual contra uma trabalhadora, foi na Justiça do Trabalho, e essa moça, enfim, passou um episódio terrível, alguns episódios de assédio sexual. A gente não conseguia construir muitas provas, porque o assédio sexual tem como marca forte o fato de acontecer, sobretudo, entre quatro paredes, né? Em lugares fechados, salas fechadas. Onde o grito não é ouvido, né? Exatamente. E o que foi que aconteceu? A gente entrou com ação, pediu inversão do ônus da prova por conta das câmeras de vigilância que a empresa poderia apresentar e não apresentou. E o advogado, quando apresentou a contestação, uma das alegações assim que realmente me chocou foi o fato de ele ter dito que a nossa cliente não poderia ser vítima de assédio porque ela era desprovida de atributos físicos. Ou seja, ela não poderia ser vítima de assédio porque ela era feia. Tipo Maria do Rosário lá. Tipo isso, não merece ser estuprada. Né? Foda, né? Foi demais, eu fiquei muito chocada na época. Como se o abusador olhasse pra isso na hora que o instinto dele desperta, né? Perfeito, exatamente. E, na primeira instância, a magistrada não reconheceu o assédio, apesar de todos esses elementos, da palavra da vítima, de termos a fala de testemunhas a nosso favor, de ter visto a reclamante chorando pelos corredores. E aí a gente entrou com recurso. Cara, aqui... não sei, mas eu jamais escreveria isso numa peça. Pois é, não é absurdo, é Puta chocante. que pariu. Foi aí, mas a gente lavou a alma. A gente entrou com recurso e caiu, e aqui eu faço uma referência ao João Leite, foi meu professor, e ele simplesmente ele foi incrível, a condução dele, quando do julgamento do recurso, foi fenomenal, assim. Nesse caso, apesar do segredo de justiça ser necessário, eu lamento não ter aquele arquivo daquela sessão, porque foi realmente incrível. E isso é um grande exemplo do quanto os homens são fundamentais no reconhecimento dessas desigualdades e o quanto o sistema de justiça realmente precisa incorporar essas questões. Cara, sei lá, né? num caso desse, eu acho que eu chegaria pro cliente e falar, ó, deu merda, tá? Isso aqui não dá pra defender. Vamos fazer um acordo? Procura essa pessoa, cara, se desculpa de alguma forma, que é um ato que talvez nem desculpa tenha. Né, mas tipo, demonstra um mínimo de humildade, né, de reconhecimento de, porra, fiz uma merda grave, um negócio muito sério, né, talvez até uma coisa, não sei, mas possa até hoje ser capturada como crime, sei lá, né, e você Sim. chama essa pessoa que olha no olho dela, né, pede desculpa e bota a vida pra seguir, resolve isso, porque tem defesa, tem coisa que não tem defesa. Pois é, e ainda por cima, com esse tipo de artifício na petição, pelo amor de Deus, é muita... Se eu fosse magistrado, eu mandaria riscar, porque tem um dispositivo no CPC que manda você ocultar, né? A gente até requereu, mas foi negado. Puta que pariu. Isso aí é terrível. Foi terrível. Terrível. E nós temos hoje o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que inclusive traz recortes por áreas de atuação, entre eles o trabalhista. E ele deixa muito claro o quanto esse tipo de argumento terrível, violento, porque isso é violência. Isso é violência. Utilizar-se do processo como mais um instrumento de violência é terrível. E ver colegas praticando esse tipo de ato realmente é para se indignar. Né? Mas a sessão, ela foi incrível, assim, foi um momento para mim. Essa turma aí da escola do século XX, né? Pois é. Mas terrível. A sessão foi maravilhosa. Com resquícios do 19. Exato. E eu me lembro, ainda teve um fato.
Exato. Teve um fato nesse processo que, para mim, foi muito simbólico da falta de humanização e de cuidado com as pessoas. Que a nossa cliente, quando viu o assediador, ela começou a chorar, copiosamente. Aí a magistrada falou, doutora, controla a sua cliente com raiva. Eu falei, meu Deus, que absurdo. Então, esse tipo de situação que a gente se depara, Pô, falta essa muita falta de humanidade sensibilidade, demais. E foi ela mesma que depois Faltou aí não um, deu. gente, vamos suspender um pouco a audiência. Querida, vem cá, por favor. Ela acabou Vai depois aqui, até dá suspendendo porque a gente requereu, mas só ela ter falado isso já foi muito Aí precisa desumano. requerer para suspender um negócio desse. Você Pois não é. tem o mínimo de sensibilidade para... Gente, vamos dar um tempo aqui. Pessoal, dá para vocês saírem da sala um pouco? Ó, querida, calma. Pega uma água para ela. Mano, fica aqui um pouco, tá? Eu Isso. vou sair. Fica à vontade. Você E foi chora até uma mesmo. audiência virtual. Foi virtual até essa audiência. Não faz muito tempo, não. Ah, então podia... Mas assim, o fato dela ter falado isso, assim, foi muito chocante, foi muito desrespeitoso. E exatamente, você não entender e não valorizar a dor. Ela partia da premissa que a minha cliente estava inventando, eu tenho certeza. Porque esse tratamento só pode partir desse estereótipo de gênero, tanto é que depois ela não reconheceu o assédio e posteriormente foi reformado, né?